Ok, irmãos, muito bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar aqui mais um devocional em Filipenses. Eu espero que esteja sendo bom para vocês, como está sendo bom para mim. Está sendo maravilhoso acordar cedo e estudar a palavra de Deus. É uma motivação a mais, né? Para a gente acordar cedo. A gente já tinha que acordar cedo por outras coisas, então vamos acordar cedo para estudarmos a palavra de Deus. E é um tempo muito gostoso de estarmos juntos aqui, né? Estarmos em comunhão com a palavra de Deus e também em comunhão com os irmãos aqui logo pela manhã. É uma bênção, né? Então vamos lá, vamos orar para que Deus abra o nosso entendimento nessa manhã e eu espero que Deus possa falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela noite de descanso que o Senhor nos proporcionou e que hoje, ó Deus, nós tenhamos um dia cheio da Tua presença, um dia cheio do Teu Espírito Santo, que em nome de Jesus nós sintamos a Tua presença e o Teu amor seja revelado a cada um de nós. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, nós pedimos a Sua bênção, a Sua direção e que o Senhor abra o nosso entendimento nessa manhã e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, então vamos lá. Vamos aqui ler a epístola de Paulo aos Filipenses, e vamos, por meio do estudo da palavra, nos aprofundar um pouquinho mais nesse livro, que é um livro maravilhoso. Ele revela a alegria de Paulo em toda e qualquer circunstância. Ainda que Paulo estivesse passando por cadeias, é conhecida como uma das epístolas da prisão, uma das cartas da prisão. Paulo estava preso no final de sua vida, lá no ano 61 ou 62 ali da era cristã, dos nossos tempos. Mais ou menos nessa época ele foi preso lá em Roma. Na verdade ele foi para Roma, onde lá ele ficaria numa casa, né, uma prisão doméstica e esperando o julgamento. Durante esse tempo, durante praticamente 2 anos, ele ficou preso lá em Roma e ele escreveu muitas cartas. Nessa época, então, ele mantinha o seu relacionamento com as igrejas e é muito interessante observar qual era o estado mental de Paulo, que, embora estivesse preso, ele estava com as coisas todas no lugar e ele conseguia, ainda que preso, manter o vínculo com as outras igrejas, manter o seu relacionamento com as outras igrejas. Ainda que preso, ele estava com a sua cabeça bem tranquila, ele estava com a sua fé bem tranquila, já que ele sabia o motivo pelo qual ele estava preso. Ele estava preso porque anteriormente ele estava pregando o evangelho e ele levou uma pessoa pagã no templo de Jerusalém. Ele foi acusado de ter levado uma pessoa que não era judeu, uma pessoa não judia, para dentro do templo. E por causa disso ele recebeu várias acusações pelos judeus, pelo Sinédrio naquela época, e ele foi preso lá em Cesareia. De Cesareia ele fica naquele vai e não vai, né? Joga para um, joga para outro, os governadores regionais ali, e nenhum dá conta de fazer o julgamento de Paulo. Quando menos esperam, então Paulo faz um apelo. Por ser cidadão romano, ele faz o apelo para ser julgado diretamente por Roma. Então ele é conduzido até Roma e lá em Roma ele fica preso durante 2, 3 anos praticamente. Aí depois ele é morto, decapitado, né? A igreja de Filipos começou mediante uma direção de Deus. Quando nós vemos lá no capítulo 16 do livro de Atos, Paulo estava na cidade de Troade junto com a equipe missionária. Ele tem a visão de um homem macedônio que diz:
passa para cá, passa para Macedônia e ajuda-nos. Então, Filipos era uma das primeiras cidades da Macedônia. Quando Paulo obedece então esse sonho, ele tem o entendimento de que era a vontade de Deus que ele passasse de Troade para a Macedônia. Eles começam um trabalho de evangelização ali na cidade de Filipos. Passando por Filipos, então, eles são rapidamente presos nessa cidade, e nessa cidade acontece algo bem inusitado que você pode ler lá no livro de Atos, capítulo 16, onde o carcereiro e toda a sua família se converte ao Senhor e rendem a sua vida ao Senhor, né? Então, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse contexto. O fato é que a igreja de Filipos era uma igreja muito missionária, uma igreja que tinha um zelo missionário muito grande. Então, Paulo desenvolve um relacionamento muito profundo com os crentes de Filipos, inclusive Filipos, a igreja de Filipos, continua mantendo Paulo até mesmo enquanto ele está preso lá em Roma. Mesmo preso na sua prisão doméstica, Paulo é mantido pela igreja de Filipos. E esta carta é escrita com o objetivo de dar um agradecimento, de promover essa alegria que Paulo tinha de os filipenses participarem do ministério de Paulo, da forma como estavam participando. Ainda preso, Paulo continuava sustentado por essa igreja. Paulo revela no conteúdo dessa carta uma intimidade muito grande com os crentes de Filipos, e imagino que ele deveria ter desenvolvido uma amizade muito grande, e é isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Então, o conteúdo da carta fala sobre essa alegria que Paulo tem de receber esse apoio, de ter a companhia dos filipenses, mesmo que preso lá em Roma. Vamos ler então do capítulo 1, versículos 1 até 11. Hoje o texto é curtinho, mas é um texto muito profundo que nós vamos trazer aqui uma meditação para o dia de hoje. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos lendo Filipenses capítulo 1, agora no versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos. Até aqui. Vamos fazer uma pausa para nos aprofundarmos nesse texto. Nós temos aqui, no início da carta, o início tradicional, Paulo e Timóteo se apresentando a todos os crentes lá em Filipos. Isso significa, irmãos, que nessa época, quando Paulo estava escrevendo essa carta, Timóteo muito provavelmente estava com ele, estava ao lado dele para escrever junto essa carta. Então, quando Paulo está
destilando ali os seus sentimentos em relação aos filipenses, Timóteo estava do seu lado. Timóteo estava o acompanhando nessa hora crucial na escrita dessa carta. E quando Paulo fala aos filipenses, ele diz assim: eu agradeço a Deus que toda vez que me lembro de vocês. Isso é muito interessante. Você tem gratidão no seu coração por alguma pessoa? Escreve aí nos comentários se você tem gratidão a Deus. Toda vez que você lembra de uma pessoa, quando vem essa pessoa à sua mente, você agradece a Deus. Fala assim: Deus, eu sou grato porque o Senhor colocou tal pessoa no meu caminho. Eu sou muito grato porque o Senhor colocou o fulano, porque o fulano é uma bênção para mim. Será que você pode dizer isso para Deus, agradecendo a Deus que Ele colocou alguém no seu caminho? Paulo tinha uma profunda gratidão a Deus, então, por lembrar de todos os filipenses. Essa igreja era uma igreja muito querida, era uma igreja muito amada por Paulo. Paulo passou por essa igreja, não ficou muito tempo nessa região, no entanto, ele desenvolveu relacionamentos profundos com essas pessoas. E nas suas orações, ele diz que ele ora a Deus, lembrando deles com alegria. Mais do que gratidão a Deus, quando você lembra dessa pessoa, obrigado Deus, porque o Senhor colocou o fulano no meu caminho, o Senhor colocou a Mariazinha, o Joãozinho no meu caminho. Mais do que isso, é lembrar dessa pessoa com alegria. Isso é muito interessante, irmãos, porque me faz refletir qual a marca que nós temos deixado nas pessoas. Será que nós temos deixado uma marca tão positiva que a pessoa, ao lembrar de nós, vai lembrar com muita alegria no seu coração? Será que nós deixamos uma marca tão positiva nas pessoas, de forma que quando a pessoa lembra de nós, ela lembra e o seu coração se enche de alegria, se enche de paz, só de lembrar naquela pessoa, só de lembrar dos momentos com aquela pessoa? Só de lembrar das coisas boas que viveram juntos? Irmãos, nós somos seres relacionais, nós somos pessoas e somos criados para viver em comunidade. Não temos como fugir disso. Nós não conseguimos viver sozinhos. Não é bom que o homem esteja só, e muito pior que a mulher esteja só também, né? Então, nós somos criados para viver em comunidade. E este fato faz-nos crer, então, que nós precisamos uns dos outros. Mas esse precisar uns dos outros é algo muito relativo, não porque nós nos relacionamos por causa da utilidade de uma pessoa ou não, mas nós nos relacionamos porque nós cremos que aquela pessoa nos faz bem. Nós mantemos o vínculo de relacionamento principalmente quando a pessoa nos faz bem. E essa igreja de Filipos fez muito bem para Paulo. Paulo tinha alegria ao lembrar daquelas pessoas e orava por essas pessoas sempre. Eu imagino assim que na nossa juventude, certas épocas da nossa vida, nós fazemos certos relacionamentos que marcam a vida da gente eternamente, né? Tem pessoas que a gente carrega conosco, ainda que sejamos velhos, ainda que se passe muito tempo. Quando a gente se encontra novamente, é como se o tempo tivesse parado no dia em que você viu aquela pessoa a última vez e no dia do reencontro. Isso é muito incrível, porque os nossos sentimentos, a nossa alegria quando nós nos reencontramos, faz com que a gente se conecte em relação ao tempo, né? Daquele dia em que nós nos vimos pela última vez até o dia do reencontro. Essa conexão faz com que a gente se alegre, faz com que todo o período de distanciamento seja esquecido.
Isso porque nós temos boas memórias com essas pessoas, nós temos afetos, né, bem desenvolvidos com certas pessoas, às vezes fatos engraçados, situações cômicas que nós lembramos, sempre isso faz com que a gente mantenha o vínculo de relacionamento por muitos e muitos anos. Quando nós nos unimos com alguém, seja em amizade, seja em relacionamento de namoro, ou seja, qualquer tipo de relacionamento, quando nós nos unimos com essa pessoa, nós carregamos um pedaço dessa pessoa junto conosco. Então, quando nós estamos próximos, nos reunimos, quando nós nos unimos a uma pessoa e ficamos próximos a ela por bastante tempo, então esse relacionamento que a gente desenvolve vai fazer com que a gente carregue um pedaço da pessoa conosco. O que Paulo estava querendo dizer era exatamente isso, que Paulo carregava um pedaço dos filipenses junto com ele. E é interessante que quando uma pessoa magoa a outra, quando a pessoa fere a outra, nós tentamos tirar aquele pedaço que a gente carrega da outra pessoa conosco, nós tentamos tirar aquele pedaço e jogar fora, porque a mágoa faz com que a gente se afaste, faz com que a gente não queira mais aquele pedaço junto conosco. Nós bem sabemos que isso é praticamente impossível, né? Quando nós gastamos um tempo com outra pessoa, nós vamos carregar marcas dessa pessoa conosco. E aonde quer que formos, nós vamos carregar essas marcas. Por isso é tão importante resolver as pendências nos relacionamentos. Por isso é tão importante você pedir perdão, é importante você resolver todas as situações, para que quando você saia daquele lugar, você tenha a sua consciência limpa e possa carregar as coisas boas, lembrar dos momentos bons e não dos momentos ruins. É interessante nós lembrarmos que Paulo estava preso, e por estar preso, ele teve que passar muito tempo sozinho, ou com a guarda pretoriana, né? A guarda do Palácio Romano. Então ele passou muito tempo ali junto com pessoas desconhecidas, mas a gente vai ver mais para frente que Paulo ele estava tão consciente das coisas que ele estava fazendo, ele estava tão certo de que Deus e a presença de Deus estava com ele ali, que ele não se abala com tudo isso. Ele continua firme, ele continua com a gestão das emoções em paz, né? A gente fica aí pensando que o Augusto Cury é o cara. Paulo já era o cara da gestão emocional muito antes, né? Paulo já falava sobre gestão das emoções aqui desde essa época, certo? Paulo, ele estava passando por um momento de solitude. Né? Solitude é um momento em que nós escolhemos estar sozinhos, né? Embora a gente tenha pessoas ao redor, mas a solitude faz com que a gente escolha repensar os nossos gestos, os nossos atos, olhar para dentro de nós mesmos, embora tenhamos pessoas ao redor. Isso é solitude. Agora, solitude é diferente de solidão, né? Solidão é você não ter nenhum pedaço de alguém para carregar consigo. Solidão é você, embora tenha muitas pessoas ao seu redor, você não tem um pedaço de alguém contigo para você carregar. Não tem uma memória boa para ser lembrada naquela hora. E a solidão é algo muito triste. Paulo nos instila a alegria, né? Ele nos impulsiona a sentir a alegria, ainda que estejamos presos, ainda que estejamos em momentos difíceis, ainda que estejamos passando por grande tribulação, nós precisamos ter alegria no nosso coração. Por quê? Porque nós escolhemos a Cristo e Cristo não nos abandona em nenhum momento, né? Então, quem você carrega no seu coração? Será que a igreja de Cristo, será que nós como igreja temos sido
boas pessoas, temos deixado boas marcas nos nossos queridos ao nosso redor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Saudade é uma coisa muito boa de se sentir, né? Nós precisamos nos alegrar por sentir saudade. Pode ser meio controverso isso, né? Mas saudade é uma coisa maravilhosa. Saudade faz com que a gente lembre realmente das coisas boas que nós vivemos na companhia daquela pessoa. Então, da próxima vez que você sentir saudade, não fique triste. Na verdade, a saudade é uma coisa boa, porque relembra as coisas maravilhosas que a pessoa fez junto contigo. Sentir saudade significa que essa pessoa marcou positivamente a sua vida. É raro a gente sentir saudade de coisas. Nós sentimos saudades de pessoas, né? Então, nós temos saudade de pessoas, nós não temos saudade de coisas, né? Nós temos saudade de pessoas. Os filipenses deixaram uma marca muito positiva na vida de Paulo, ao ponto de Paulo falar assim: Deus é minha testemunha que eu tenho saudades de vocês. Deus é minha testemunha que eu sinto muita saudade de vocês. Então Paulo tinha uma marca muito positiva do Filipenses, um pedaço dos Filipenses que ele carregava consigo, ainda que ele estivesse em cadeias, ainda que ele estivesse bem distante lá em Roma. E é interessante essa questão da saudade, porque tem gente que não nos deixa saudade. E a Bíblia nos fala de um rei, lá em 2 Crônicas, capítulo 21, fala de um versículo 20, né? Fala do rei Jeorão. O rei Jeorão, ele morreu, e olha que interessante, ele não foi enterrado junto com os outros reis, e a Bíblia diz que ele morreu sem deixar de si saudades. Ninguém tinha saudade dele. No 2 Crônicas 21, 20 diz assim: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Olha que interessante, irmãos. Tem gente que nos deixa muita saudade, e quando a pessoa parte, né, quando a pessoa falece, ela é promovida aos céus, né? Essa pessoa nos deixa muita saudade. Mas esse rei aqui, olha só, fez tanta coisa ruim, tanta coisa que atrapalhou Israel, construiu altares idólatras, fez com que o povo adorasse esses deuses pagãos, e ele morreu sem deixar saudades. Ninguém lamentou pela morte dele. Quando você morrer, será que alguém vai lamentar pela sua morte? Será que você vai deixar saudades no coração de alguém? Será que você tem deixado pedaços bons na vida de outras pessoas? É algo para a gente refletir, é algo para a gente pensar, e que no dia de hoje nós possamos deixar marcas positivas na vida de outras pessoas. E para encerrar, meus irmãos, eu quero dizer que o Senhor, que já começou a boa obra no seu coração, na sua vida, Ele vai terminar. O Senhor começou uma obra de transformação na sua vida, e Ele vai terminar essa obra. Ele começou uma obra de mudanças, né? Lembram que no devocional de Efésios nós falamos, né, de quando nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração, Ele passa a ser o dono da casa. Ele não é mais aquele convidado, ele é o dono. O dono da casa, ele tem liberdade ali para mudar o sofá de lugar, para mudar as coisas de lugar. Será que Jesus tem a liberdade de mudar a sua vida? E se ele tem essa liberdade, que se ele já começou essa boa obra de transformação na sua vida, ele vai terminar até o dia de Cristo, ou seja, até o dia que ele voltar, ele vai terminar essa obra. Então tenham paciência consigo mesmo, tenham paciência com as outras pessoas, afinal nós todos estamos em obras. É interessante isso, né? Quando alguém pisa no teu calo, você precisa pedir perdão imediatamente,
né? Outra pessoa precisa pedir perdão imediatamente, você precisa ter paciência com essa outra pessoa, porque ela está em obras. Você também, quando você pisa no calo da outra pessoa, você precisa ter paciência consigo mesmo e pedir perdão para outra pessoa, afinal você está em obras. É uma boa justificativa essa para você pedir perdão, né? Procure a pessoa a qual você pisou no calo dessa pessoa, a qual você magoou, a qual você feriu, e peça perdão e diga assim: irmão, irmã, me perdoe, eu estou em obras, eu ainda estou passando por uma transformação. A gente precisava andar com uma placa escrito aqui na testa, né? Estou em obras, tome cuidado. Tome cuidado, não encosta em mim, né? Porque eu posso machucar, eu sou perigoso, né? Tinha que ter essa placa assim, escrito na nossa frente, assim, né? Sou perigoso, porque eu estou em obras. Quem chegar perto de mim precisa usar capacete, precisa usar armadura, é bem isso, né? Porque a gente vive magoando as pessoas, infelizmente, mas nós estamos em obras e Deus há de completar essa boa obra que Ele começou na sua vida, amém? Que Ele possa transformar os nossos corações. E no final, Paulo diz que ele ora pelos filipenses para que eles sejam cheios de amor, conhecimento, percepção, discernimento, para que eles sejam puros e irrepreensíveis e para que eles manifestem o fruto da justiça. Esse fruto só é manifesto por meio de Cristo Jesus, que aparece na vida das pessoas quando as pessoas dão liberdade para que Cristo flua nas suas vidas. Irmãos, esse é o nosso texto devocional de hoje. Amanhã, às 6:30 da manhã, nós continuaremos no capítulo 1 de Filipenses. É um texto muito rico, é um texto que nos incita, nos desafia a viver uma vida totalmente consagrada a Cristo. E eu quero te desafiar hoje a deixar uma marca positiva nas pessoas ao seu redor. Nos seus relacionamentos, nos seus contatos que você tiver hoje, nas pessoas com quem você conversar, que você deixe marcas positivas, que você influencie essas pessoas para o bem, que você deixe saudades nessas pessoas, que você faça algo em prol dessas pessoas para que elas sintam saudades de você um dia, tá certo? Vamos orar para encerrar o devocional de hoje. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra, de nos aprofundarmos no texto de Filipenses capítulo 1 e que no dia de hoje, ó Deus, o Senhor nos ensine nos nossos relacionamentos, que nós tenhamos essa a ousadia de falarmos do Senhor e também a ousadia de fazer o bem para as outras pessoas, que elas se sintam bem próximas a nós, que nós possamos deixar marcas positivas nos corações, que os nossos relacionamentos sejam fortalecidos, que nossa comunidade seja fortalecida e que nós tenhamos a abertura para nos relacionar com pessoas novas, de forma que outras pessoas sejam impactadas pelo fruto da justiça que é manifesto nas nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha total liberdade para fluir em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para encher os nossos corações, transbordar as nossas vidas, que esse amor que transborda em nós possa alcançar outras pessoas e possa deixar marcas positivas em todas as pessoas com as quais nós nos relacionarmos hoje. Em nome de Jesus, que nosso dia seja pleno, seja um dia cheio da Tua presença e que nós manifestemos a obra do Senhor, o fruto do Teu Santo Espírito nas nossas vidas no dia de hoje. Eu oro pela vida dos meus irmãos, eu oro pela minha vida, para que no dia de hoje a gente experimente essa graça especial sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo dia de hoje, que nós possamos desfrutar do propósito pleno do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Amanhã às 6:30, então, nós estaremos novamente aqui no nosso
canal de comunicação juntos aqui. Que Deus possa abençoar esse tempo. Um forte abraço, tamo junto, até amanhã.